Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em mais este encontro. Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos ao final do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item de estudo e análise hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Questão muito importante essa, de reflexão, de entendimento, para que a gente analise melhor essa questão daquilo que nós consideramos ingratidão, ainda mais quando vem dos filhos. Nossa, aquilo bate no nosso coração de uma maneira muito intensa e nós precisamos compreender para podermos entender quando estivermos passando por uma situação dessa, né? Então vamos lá, e o início dessa explicação contida no Evangelho é muito interessante. Vou fazer a leitura desta frase. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. E é uma grande verdade, porque bate em nosso sentimento. Quantos de nós, em relação aos nossos filhos, nós fazemos de tudo por eles, tudo aquilo, até cometemos excessos muitas vezes, e precisamos ter os olhos abertos para essa questão, porque nem muito para lá e nem muito para cá. O correto é o caminho do meio. Então, na criação dos filhos, na educação, nos conselhos, precisamos agir sempre com bom senso, ponderação e equilíbrio, para não cometermos excessos, mas também para não sermos omissos na questão da educação, do ensinamento e dos exemplos que nós damos para os nossos filhos. E muitos de nós entramos nesse sentimento de dor quando nós temos em nossa consciência, em nossa mente, que nós fizemos de tudo para os nossos filhos. Demos a assistência material possível de ser dada, demos a assistência de instrução educacional da melhor maneira possível, e lá na frente, nós, de maneira até inconsciente, nós esperamos dos nossos filhos que eles reconheçam o bem que nós fizemos para eles. Muitas vezes isso não acontece, e é aí que bate aquela dor, né, que nós chamamos de ingratidão. Nossa, que filho ingrato! Eu fiz tanto por você, eu me dediquei tanto, eu passei necessidade para poder dar tudo aquilo que você precisava e tinha a sua necessidade. Ora, é perigoso de quando nós chamarmos a atenção dos nossos filhos nesse sentido, de ouvirmos aquele: você fez porque quis. Nossa, aí realmente o sentimento da ingratidão vai bater forte em nós. E precisamos compreender isso. Na verdade, meus irmãos, nós temos que ter em mente a missão que nós recebemos do nosso Pai, do nosso Criador, que é a missão da paternidade, da maternidade. E nós recebemos em nossos braços um espírito que tem muita experiência, pode ser até muito mais antigo do que nós mesmos, mas que está vindo para uma nova existência, passar pelos novos desafios da presente reencarnação. E a missão dos pais é fazer de tudo o possível para mostrar um caminho melhor para esse que chega. E na primeira idade, ainda quando novinhos, nós temos grande acesso a darmos bons exemplos, bons ensinamentos, porque nessa primeira idade eles ainda estão bastante receptíveis ao bom ensinamento. Aí a nossa responsabilidade, da nossa presença, de estarmos presentes, de estarmos ensinando, orientando e de darmos o melhor exemplo de comportamento também, porque nós ensinamos pelos nossos exemplos, da maneira como nós
falamos com alguém e o nosso filhotinho está ali do lado observando como que nós estamos agindo e reagindo e aquilo que nós estamos falando. Então nós temos que ter essa consciência, olha a responsabilidade grande que temos na criação dos nossos filhos. Então, tudo aquilo que é possível, nós precisamos fazer no cumprimento das nossas missões, mas lembrando que não devemos cobrar nada, não devemos esperar nada em troca, principalmente dos filhos, por aquilo que nós fizemos para eles e por eles. Não devemos esperar nada em troca. Não temos que contar com a gratidão dos filhos. Se ela vir, será de maneira espontânea. E não porque nós instigamos isso ou nós cobramos que tem que ser um filho mais grato diante de tudo que foi feito. Não, meus irmãos, porque assim nós vamos tirar esse peso das nossas costas, que é o peso do sentimento da ingratidão, porque isso nos faz mal. E quando nós buscamos esse entendimento, que tudo aquilo que nós fazemos para o nosso filho, para o nosso próximo, que nós não devamos esperar nada em troca, isso tira um peso das nossas costas, porque esse é o nosso dever de pais, no cumprimento da valiosa missão de receber e ensinar o seu filho, no dever de irmãos em Cristo, de estimularmos e irradiarmos o melhor do sentimento ao nosso próximo, sem esperar nada em troca. Então nós recordamos aqui os princípios lá de quando nós estudamos sobre a prática da caridade, o exercício do amor ao próximo, está presente nesse relacionamento com os nossos filhos. É lógico, como nós já estudamos também, aqui através dos nossos encontros, que nós aprendemos que muitas vezes o filho que nós estamos recebendo pode ser um desafeto do passado e vai aflorar situações de relacionamento com esse filho muito difíceis, mas nós temos a oportunidade e as bênçãos recebidas do céu de colocarmos em prática o sentimento do amor em relação aos nossos filhos. O dever dos pais, mesmo diante de um filho difícil, de um filho rebelde, de um filho agressivo, com todas as suas tendências desajustadas, o dever do pai de dar o melhor de si, de ter a consciência tranquila que fez o melhor que estava ao seu alcance para aquele filho, mesmo que ele, depois, na idade adulta, siga os caminhos que o seu coração manda. Mas os pais terão a consciência tranquila que fizeram o melhor que foi possível de ser feito. E nunca podemos esquecer que a semente do bem foi plantada naquele coração. Nós não sabemos o momento que vai germinar, mas certamente irá germinar essa sementinha. Pode ser lá na frente, pode ser que a gente já desencarnou, que os pais já voltaram para o plano espiritual e o seu filho ainda continua aqui nos desafios difíceis da vida e vai germinar aquela sementinha que foi plantada lá na primeira idade pelo seu pai, pela sua mãe, por aquele que tinha a responsabilidade de criar e educar. Esse é o nosso papel. Então nós compreendemos que o relacionamento difícil entre pais e filhos existem sim. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a causa está nas vidas passadas, em relacionamentos passados. Então aquele filho olha para o seu pai ou para a sua mãe e não consegue ter aquele sentimento, de amorosidade, de amor, de afeto, como seria o esperado de um filho para o seu pai ou para a sua mãe. A causa não está no relacionamento presente, está lá atrás. Nós precisamos compreender isso. E entendendo isso, nós temos um instrumento maior de trabalhar esses sentimentos dos pais em relação aos filhos
E dos filhos agora, compreendendo esse sentimento que tinha, que nutria em relação aos pais, entendendo que esta foi a oportunidade que Deus deu de estarmos juntos novamente, para reajustarmos os laços da família, os laços do amor, do entendimento. Então os filhos também têm que buscar com boa vontade essa compreensão, reatar os laços que foram interrompidos muitas vezes. Quantos filhos deixam de conversar, de ter um relacionamento com seus pais, de visitar os pais, porque os meus pais não me entendem, meu pai é muito difícil, foi muito agressivo, minha mãe também não me entendem. Agora nós entendemos, todos nós estamos entendendo. Aqueles que estão cumprindo os seus deveres, a missão de pai, de mãe, e aqueles que estão compreendendo os seus deveres também, as suas obrigações, na condição de filhos. Porque por pior que os pais tenham sido na sua educação, com certeza foram melhores do que a educação que eles próprios receberam lá atrás. Porque é natural que de geração em geração os cuidados, a maneira de compreender, a educação vão se afinando, vão se melhorando naturalmente. E nós, os filhos, temos o dever de ter essa compreensão e de entender o comportamento dos nossos pais. Tiveram os seus motivos justos ou injustos, isso nós não sabemos, mas tiveram os seus motivos no trato com que nos deram a educação que era possível de ser dada, era o que tinham para dar e para doar. Nós não podemos esquecer que ninguém doa aquilo que não possui, aquilo que não tem, aquilo que não é seu. Como que eu vou dar a instrução, o conhecimento, se eu mesmo não tenho? Então, vamos entender um pouquinho melhor, vamos ter boa vontade de entender em relação aos acontecimentos que envolvem o relacionamento de pais e de filhos. E assim, o nosso conhecimento se amplia cada vez mais e vamos aumentando a nossa responsabilidade, porque nós, na condição de filhos, mais instruídos, mais capacitados do que nossos pais, nós temos um dever maior de buscar o reajuste dos laços de família com aqueles que foram nossos pais, nossos responsáveis, que atuaram nessa condição do seio familiar. Nós temos esse dever, essa obrigação. Lógico que cada um vai fazer a sua avaliação, vai verificar quais foram as causas, os motivos que levaram a esse distanciamento de pais e filhos, para reajustar, reafinar isso, pedir perdão, porque muitas vezes nós achamos que a culpa é do outro, mas a culpa foi nossa. Nós que viramos a cara, nós que demos as costas quando tínhamos o dever de termos um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão. Tudo isso serve para os dois polos no relacionamento da família. E não podemos esquecer que nós estamos sendo tratados pelo Criador. Assim, os familiares, os componentes da família, pode ser que já estão passando por esse tratamento de outras vivências, outras reencarnações passadas. E lá atrás, o relacionamento foi muito mais difícil do que é hoje. E será necessário ainda outras vindas, outros processos reencarnatórios, vivendo no seio da mesma família material, para que os reajustes continuam. E nós não podemos esquecer, a finalidade é que todos nós passemos a nos enxergar como uma grande família. Não apenas a família material, mas lembramos da família espiritual e lembramos também que todos nós somos irmãos. O sentimento de família, a responsabilidade, o dever, a missão
que nós temos em relação aos membros da família material serão estendidos para toda a humanidade. Essa é a nossa destinação. É isso que o Pai deseja para a gente. Nós estamos exercitando os sentimentos junto a 3, 4, 5, 6, 10 pessoas mais próximas. É um exercício que nós estamos fazendo para que isso se expanda amanhã, na vida futura, para toda a humanidade. A compreensão que nós estamos tendo hoje das limitações e deficiências de um irmão, de um pai, da mãe, de um filho, são as mesmas compreensões e o sentimento de amor que nós teremos para todos aqueles que fazem parte dessa grande humanidade que o Pai criou. Olha só como que nós estamos num processo gradativo, contínuo e ascendente de aprendizagem. Tudo isso exercitando o sentimento do amor, para que nós possamos deixar de ser egoístas, de sermos orgulhosos, de sermos vaidosos, de termos melindres a ponto de nos prejudicar e passarmos a colocar em primeiro plano o sentimento de amor em relação a todos que estão do nosso lado nos relacionando. É um grande ensinamento. E aqui, específico, a questão da ingratidão. Vamos tirar esse peso das nossas costas. Não vamos esperar que o filho nos agradeça pelo que ele recebeu. Vamos simplesmente olhar para os nossos filhos, enxergar nele aquela sementinha que nós plantamos, que está germinando, aquele curso que nós pagamos, aquela faculdade que nós proporcionamos, aquela educação que nós demos. Olhar o nosso filho e ver que ele está colocando isso tudo em prática na vida dele, na constituição da família dele. Aí está a nossa satisfação. E não esperar que ele venha agradecer, de maneira alguma, mas esperar que ele siga a sua vida, colocando os bons valores que ele recebeu em prática, diante daqueles que estão próximos dele, da família que ele está constituindo e das amizades, os amigos, os enfrentamentos da vida que ele está tendo. Esse é o sentimento que fica aqui dentro da gente, sentimento da satisfação. Se hoje não demonstra, amanhã ele vai demonstrar isso na vida dele, não para mim, na vida dele. Olha só, meus irmãos, vamos tirar então de nós essa mágoa da ingratidão que a gente espera do outro, que nós não devemos esperar. Muitos pais estão lá idosos em asilos e reclamam demais que os seus filhos nem visitam, chamam seus filhos de ingratos. Nós não sabemos a realidade deles, não sabemos a realidade dessa família, mas a orientação que nós damos é para que a gente viva a nossa vida. Se nós criamos, semeamos algum desafeto, não educamos direito, nós vamos receber a oportunidade de passarmos por essa mesma prova. O Pai vai nos dar essa oportunidade. E lá na nova oportunidade, nós vamos ter o acesso de fazermos de maneira diferente o que nós não fizemos antes, por falta de conhecimento, por ignorância, por mágoa, mas vamos fazer diferente. É assim que a gente progride, é assim que nós seguimos em frente e vamos lá nas trilhas deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Meus amigos, que belo encerramento deste capítulo. Honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão. Vamos trabalhar esse sentimento dentro de nós, hein? Vamos à oração de encerramento? Amado Senhor, nos abençoe e nos fortaleça sempre, que possamos buscar nos ensinamentos
que nós aprendemos nos evangelhos e na doutrina espírita, instrumentos para nos fortalecer, para fazer com que nós possamos exercitar o sentimento do perdão e do entendimento, e assim retirar de nossas costas as mágoas, as dores que impedem a nossa caminhada. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro, capítulo novo. Abraço!